Olá, estamos de volta aqui no canal Minuto Missionário. Obrigado por estar aí, você que está me acompanhando aqui. Sou Paulo Eduardo e nós estamos juntos estudando a Palavra de Deus, estudando as epístolas, as cartas. E tem sido ensinamentos muito ricos, muito preciosos para nós aqui. Estamos na carta que Paulo escreve aos Gálatas. Convido você a me acompanhar em mais um estudo e eu tenho certeza que nós vamos aprender mais da Palavra de Deus. Vamos lá? Então, estamos aqui estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas, como nós sempre falamos, fazendo estudos expositivos. O que são esses estudos? Versículo por versículo, olhando o contexto e trazendo lições para as nossas vidas. Observando o que a Bíblia verdadeiramente quer dizer, não é? E temos tido muita lição proveitosa nesses estudos aqui. Convido você a me acompanhar nesse estudo que vamos agora para o versículo 8 do primeiro capítulo, onde Paulo vai falar sobre a singularidade do Evangelho. Depois que ele falou sobre a apostasia da igreja, ele falou sobre aquelas ações nocivas dos falsos mestres no seio da igreja, Paulo vai reafirmando a singularidade do Evangelho, evocando maldição, divina sobre aqueles que pervertem o Evangelho. É algo muito sério a forma que Paulo aborda aqui, aqueles que estavam pervertendo o Evangelho, perturbando a igreja. Paulo traz algo tão forte. Eu estava estudando isso aqui pensando, Paulo trata aqui de uma forma muito enérgica. E por que Paulo faz isso? Paulo faz isso porque aqui está em jogo a própria glória de Cristo quanto à pureza da igreja. E é por isso que Paulo traz de forma tão veemente, tão intolerante os ensinamentos dos falsos mestres, esses perturbadores da igreja. Paulo trata com tanta força aqui. E eu destaquei alguns aspectos aqui para compartilhar com você. Versículo 8, falando que o Evangelho é maior do que os apóstolos, não é? Ele diz, mas ainda que nós, que vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, esse seja anátema. Meus irmãos, Paulo estava tão convencido de que não existe outro Evangelho, que ele evoca maldição sobre a própria vida, num caso hipotético dele ensinar um outro evangelho. Trazendo o que para nós? Ele está falando o evangelho é maior do que o apóstolo. A mensagem é maior do que o mensageiro. Paulo está dizendo, olha, não é a pessoa do mensageiro que dá valor à mensagem, mas é a natureza da mensagem que dá valor ao mensageiro. Paulo está falando da mensagem que eu estou pregando, ela é a realidade, a verdade. Não é porque Paulo está falando, mas é porque quem comissionou Paulo foi o próprio Cristo. Essa é a mensagem. O próprio Paulo, ele diz, não é? Que nem se ele fosse, nem anjo trouxesse outra mensagem, poderia alterar essa mensagem que foi deixada. O evangelho ele não era de Paulo, não é o evangelho de Paulo, mas é o evangelho de Cristo. E isso torna uma verdade imutável. Quantas pessoas hoje estão preocupadas, estão trazendo mensagens, revelações, e F.F. Bruce, muito coberto de razão, quando ele diz que não é o mensageiro o que mais importa, mas é a mensagem. O evangelho pregado por Paulo não era verdadeiro evangelho porque era Paulo quem estava pregando, mas era verdadeiro porque o evangelho foi o evangelho que o Cristo ressurreto entregou para o apóstolo Paulo. A prova do ministério de uma pessoa não é a sua popularidade. A prova que o ministério de alguém é real não é se ele é uma pessoa popular. Mateus 24:11 diz isso. Não é os sinais, os prodígios miraculosos que aquela pessoa realiza. Mateus 24, versículos 23 e 24. Mas a prova real de um ministério, de uma pessoa, é a sua fidelidade à palavra de Deus. Muita gente sendo enganada hoje através de sinais, através de prodígios que vêm aí acontecendo e acham que tudo que está acontecendo, se está com a Bíblia na mão e aí vê muitos sinais e prodígios, já acha que isso é de Deus. Cuidado, a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão, né? Senhor, Senhor, fizemos tanta coisa. E o Senhor vai falar, não te conheço, porque a prova cabal está na fidelidade às Escrituras, à palavra de Deus.
Não é sinais, não é prodígios, não, é a palavra, é fidelidade às Escrituras. Isaías 8:20 fala sobre isso. 1 Timóteo 4, versículo de 1 a 5 fala. Estudamos lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos de 1 a 6. A gente vê tanta coisa acontecendo, não é? Nos nossos dias, tantas opiniões de homens, de mulheres sendo faladas, ou sejam até escritas, publicadas no rádio, na televisão. Nós precisamos pegar tudo isso e sujeitar a 2 testes rigorosos, fundamentais para saber se é verdade ou não. Primeiro, essa mensagem é coerente com a livre graça de Deus. A mensagem está fundamentada debaixo da graça. E eu também preciso passar esses ensinamentos. Ela está claro com o ensinamento do Novo Testamento. Ou fica pensando coisas lá do Velho, pega com o Novo, mistura, tira texto fora de contexto para fazer um ensinamento, uma doutrina, um movimento qualquer. Eu preciso passar por isso. Se for aprovado nesses testes, então, eu posso abraçar e me pegar aquilo. Mas, meu amado, se não passar por isso, eu preciso fazer como Paulo faz aqui aos crentes, repreende, né, os crentes de Gálatas. Repreender, deixar de lado, saber que isso não procede de Deus. Essas exortações, elas precisam estar muito vivas na nossa mente. Lembra, o Evangelho é maior do que o mensageiro. O Evangelho é maior do que os anjos. Paulo diz ainda, mas ainda que um anjo vindo do céu vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja ele anátema. Nós devemos pensar nisso aqui, porque Paulo, depois de falar que o Evangelho é maior do que os apóstolos, ele diz que é maior do que os próprios anjos. Por quê? Porque jamais o céu ia enviar um outro mensageiro com o segundo Evangelho. Jamais Deus iria fazer isso. Tudo entre o céu e a terra depende daquele evangelho único que foi já anunciado, que já foi deixado. Não existe um novo evangelho, não existe uma nova revelação, não existe nada que possa acrescentar o que nós já temos na palavra de Deus. É o suficiente para nós. E isso é algo que nós precisamos estar muito atentos nesses últimos dias, principalmente. A igreja precisa estar atenta a esse fato. O evangelho é maior do que os apóstolos, é maior do que os anjos, é maior do que os mensageiros, como nós dissemos, né? O apóstolo Paulo dizendo aqui, mas ele também é maior do que os falsos mestres. Eu acho interessante que Paulo, depois de tratar 2 casos hipotéticos, não é? Ele fala dele pregar um outro evangelho, que é uma hipótese, ele fala de vir anjos do céu com outro evangelho, ele agora vai falar de uma possibilidade real. Ele diz no 9, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além desse que já recebeste, seja anátema. Paulo está aqui agindo como um representante de Cristo, fundamental, mensagem fundada, recomendada, não é? Pelo próprio Cristo. E ele traz maldição sobre esses judaizantes que estavam cometendo um crime horrendo, estavam pervertendo, trazendo um falso evangelho, querendo colocar esse falso evangelho ruinoso, perigoso, no lugar do evangelho que salva. E Paulo está exortando isso aqui. Irmãos, qualquer indivíduo que se levantar para perturbar a igreja, perverter o evangelho, pregar um evangelho que vá além do evangelho da graça, precisa ser rejeitado e não aceito, não acatado. E a gente preocupa, sabe por quê? Porque a nossa geração hoje é uma geração de crentes superficiais, de cristãos que não leem a Bíblia, que não aprofundam nas Escrituras. São cristãos muitas vezes que ficam procurando coaches cristãos, frases de efeitos, devocionais superficiais na internet, nas redes sociais, não aprofundam em Bíblia, não lê Bíblia, não pesquisa, não fazem um estudo aprofundado na palavra. E então são facilmente levados por outros ensinamentos deturpados, como nós temos tanto nos nossos dias. A gente precisa mergulhar, conhecer mais da palavra de Deus. O evangelho pregado e recebido traz bênção, mas o evangelho adulterado traz maldição. Isso é perigoso.
O evangelho pregado por Paulo foi o mesmo recebido pelos crentes da Galácia, mas agora eles receberam a liberdade que estão em Cristo Jesus, a nova vida, mas agora estavam facilmente abandonando esse evangelho e voltando para aquela escravidão, voltando para a prisão. E Paulo, nós já falamos aqui que ele fica estupefato com isso, né? Ele fica surpreso com a insensatez desses crentes aqui. Paulo fala no versículo 8, no versículo 9, é interessante observar, Paulo faz a substituição aqui do que recebestes pela palavra que vos temos pregado. Ele muda o enfoque, trazendo a mensagem dos mensageiros para os ouvintes. A mensagem do Evangelho precisa ter cuidado dos dois lados. E eu termino aqui os nossos pensamentos de hoje. Cuidado com os pregadores, né? Cuidado com quem está pregando. Mas cuidado também no que nós ouvimos. É responsabilidade mútua. Tem muita coisa sendo pregada aí, tem muita mentira sendo anunciada, seja no rádio, na TV, na internet, nos templos, né, nos salões aí afora. E a gente, como ouvintes da palavra, nós também precisamos estar atentos. E Paulo destaca nesses 2 versículos aqui que lemos. Aqueles que vocês receberam. Não receba qualquer coisa, não. Não se alimente de qualquer coisa. Não é porque está falando de Bíblia, com Bíblia na mão, falando de Deus, fazendo sinais, você vai recebendo essas coisas, não. Não deixe que isso te prenda, não deixe que isso te destrua, não deixe que isso te leve a uma prisão. O que muitas religiões aí hoje, muitas igrejas, muitos grupos religiosos, muitos falsos líderes estão fazendo, prendendo as pessoas, seja através das suas campanhas, seja através de exploração financeira, seja por quaisquer motivos. Viva a liberdade que temos em Cristo Jesus. Não é a libertinagem, mas é a liberdade que temos hoje, conquistada pela obra redentora da cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. Espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.